Caríssimos e amados irmãos em Cristo Jesus, amigos ouvintes da Palavra de Deus, eu cumprimento a todos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus e que esta paz permaneça em nossos corações, agora e para sempre. Queridos irmãos, é um grande prazer poder estar na presença de Deus neste momento, diante de você, para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. A mensagem de hoje se baseia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 15, a partir dos versos 4 a 7. Eu te convido nesse momento a me acompanhar na leitura da Palavra de Deus, que diz o seguinte: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Louvado seja Deus, esta é a palavra do Senhor aos nossos corações nesta oportunidade. Caríssimos irmãos, analisemos agora o contexto histórico em que esta parábola fora feita pelo amado Salvador. Nos versos 1 e 2 nós encontramos esse contexto, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amados irmãos, essas pessoas que se encontravam à volta de Jesus eram pessoas que, naquele momento, dos líderes religiosos do seu tempo, só ouviam e só recebiam palavras de reprovação, desprezo e acusação, bem como palavras de condenação. Porém, amados irmãos, ao observarem o ministério e o trabalho de Jesus, elas veem a forma como Jesus lida com as pessoas, como Jesus trata cada um daqueles que se achega a Ele, curando as enfermidades, libertando os oprimidos por espíritos demoníacos, dando visão aos cegos, devolvendo a audição aos surdos, purificando leprosos e até mortos ressuscitando. E mais, a palavra de esperança, as boas novas da salvação, também eram anunciadas aos corações. Ao fazer toda essa observação a respeito de Jesus, essas pessoas se sentiam atraídas a Ele, e por essa razão elas estavam agora em volta dele para ouvir-lhes os seus ensinamentos, as suas instruções. E os escribas e fariseus, ao observarem essa cena, exprimem o seu desgosto por aquilo que viam, dizendo: Este recebe pecadores. Amados e queridos irmãos, aqueles homens não podiam entender, era difícil para eles compreender como era que Jesus alegava ter uma reputação impecável, era um homem santo, um profeta de Deus. Por que não se relacionava com eles e nem utilizava seus meios de ensino? E por que não trataria os pecadores e os publicanos com o desprezo com que mereciam? Perguntas como estas, a única resposta estava justamente na insinuosa acusação que eles proferiram
contra Jesus, este recebe pecadores. Se aquelas pessoas eram recebidas por Jesus, se elas tinham a atenção de Jesus, se Jesus dava a elas uma palavra de esperança, é claro que elas tinham que estar próximo a Jesus. Então, amados irmãos, Jesus agora demonstra com a sua atitude que aquelas pessoas que estavam à sua volta a ouvir-lhe os seus ensinos eram, na verdade, pessoas semelhantes a mim, a você. Eles eram pecadores, pessoas carentes de uma palavra de esperança, pessoas que pertenciam a Deus pela criação e pela redenção. E Jesus tentava ensinar aqueles mestres do seu tempo que aqueles que eram desprezados e rejeitados por eles eram propriedade de Deus, e Deus tentava reaver aquilo que lhe pertencia. E por essa razão lhe propôs a parábola da ovelha perdida. Então, aquelas pessoas não tinham percebido ou não lembravam das expressões de amor de Deus pelo pecador. Como uma delas encontrada em Miqueias capítulo 7, verso 18, onde o profeta diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Tu, que te esqueces da rebelião dos filhos da tua herança. Tu, que não permanece irado para sempre, porque tem prazer na benignidade. Amados e queridos irmãos, Deus ama o pecador. Deus, desde que o homem se apostatou, se distanciou dos seus caminhos, de imediato pôs em prática o maravilhoso plano da redenção, o plano perfeito, o plano infalível, o plano de resgatar o homem da condição de condenado. E esse plano foi o plano que foi executado por Jesus, por seu grande amor por cada um de nós. Então, meus amados irmãos, Deus não executou juízo sobre nós, mas pelo contrário, demonstra a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia e principalmente o seu desejo de nos resgatar da condenação e nos oferecer a salvação e a vida eterna. Disse Deus através do profeta Isaías: eu mesmo, por amor de mim, apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43 e o verso 25. É assim que Deus age com o pecador. É assim em todos os tempos, desde que fomos destituídos da glória de Deus, lá no Jardim do Éden. Deus tem lidado conosco dessa forma, com amor, com uma nova chance, com uma nova oportunidade. Mas aqueles homens ainda não tinham percebido isto. E então agora Jesus propôs a parábola da ovelha perdida. Então Jesus faz o seguinte: quem dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu? Naquele momento, Jesus estava em frente às planícies verdejantes de Jerusalém. A leste estavam os desfiladeiros e as rochas, as montanhas, todas elas arborizadas. E eram locais onde constantemente ovelhas se desgarravam e se perdiam, ficando agora em cargo da busca diligente do pastor. E então agora Jesus, diante de uma plateia mista, onde havia pastores e homens que investiam em rebanhos de ovelha e gado, pessoas que eram capazes de apreciar a sua instrução, o seu ensino, Jesus agora fala desse episódio, de algo que era comum ao dia a dia daquelas pessoas. E nesta parábola Jesus trata exatamente da condição do homem
quando se desviou do redil do Senhor. Lembra que um dia fomos colocados no paraíso, no jardim do Éden, e nos fora dada uma ordem através dos nossos pais, Adão e Eva. Deus havia dito que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, livremente, mas da árvore que estava no meio do jardim, disse Deus, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versos 16 e 17. O que aconteceu? O que aconteceu é que depois que essa ordem foi dada, depois que Deus estabeleceu esse sagrado mandamento, os nossos pais desobedeceram o nosso Criador. E então, meus amados irmãos, nós acabamos perdendo o nosso jardim edênico. Fomos expulsos do jardim. Perdemos o nosso direito de salvação e de vida eterna. E agora fomos destituídos da glória de Deus. E desde então, Deus tem tentado resgatar-nos, trazer-nos de volta, levar-nos de volta ao lugar de onde fomos expulsos, a levar-nos de volta à sua presença gloriosa, para que nós possamos perceber quão bom é estar na presença de Deus e fazer a sua vontade. E Deus tem tentado, através de mensageiro após mensageiros, trazer a atenção do homem para si. E agora, amados irmãos, Jesus diz, olha, qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu? O pastor que, ao observar que lhe falta uma ovelha, não trata esse caso com indiferença. Pelo contrário, ao perceber que lhe falta uma, conta e reconta o rebanho. Certificado de que lhe falta uma, não dormita, mas redobra os seus cuidados e vai em busca da ovelha que se perdeu. E quanto mais escura for a noite, e quanto mais perigoso o caminho, maior o cuidado e a atenção e a diligência do pastor. E quando mais e mais os desafios lhe forem grandes, maiores são o seu desejo de reencontrar a sua ovelha. E ele segue na busca da sua ovelha, porque algo lhe diz que ela corre perigo. E então, de repente, ele ouve um fraco balido, que ele diz que a sua ovelha está prestes a sucumbir. E então, ele renova as suas forças e sobe à borda do precipício, com o risco da própria vida. Mas ele não desiste. Ele vai em busca da ovelha perdida. E finalmente, o seu esforço é recompensado. Achou a perdida. Ele não a repreende por ter lhe causado tanto enfado, tanta preocupação, tanto cansaço. Ele não a tange com chicote e nem tenta conduzi-la de volta ao redil, mas pelo júbilo de ter encontrado a sua ovelha perdida, ele a toma pelos braços. A criatura está trêmula de frio, se está ferida, se está machucada, ele a coloca de encontro ao seu peito, a fim de que o calor do seu próprio coração lhe comunique vida, e cheio de alegria, regressa para o seu redil. Aqui, amados e queridos irmãos, é retratada a seriedade com que Deus trata a execução do plano da redenção. E eu quero dizer para você o seguinte: de repente pode ser que nesse momento eu esteja falando para alguém que um dia esteve no redil do Senhor, que um dia esteve na presença do bom pastor, que um dia estava no centro do plano perfeito de Deus, mas que pelas circunstâncias da vida, por ter se envolvido e caído no abismo do pecado, hoje se encontra separado e distanciado dos caminhos do Senhor. De repente a sua situação seja semelhante à situação de Davi. Sim, Davi que cometera pecado mortal. E ele diz no Salmo 119, verso 176, desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo.
De repente, meu irmão e minha irmã, você que me ouve neste momento, pode estar nessa situação. Mas eu quero te dizer que Jesus, o nosso bom pastor, não desiste de nós, não desiste de mim, muito menos de você. Você e eu somos suas propriedades. Pertencemos a Ele, como diz o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 1, pela criação e pela redenção. E é por essa razão que nós precisamos nos voltar para Ele o quanto antes. Nós precisamos entender que fazemos parte de um plano perfeito, o plano de resgate de Deus. Ele quer nos levar de volta ao primeiro amor. Mas nós precisamos nos permitir ser encontrado, porque às vezes estamos na condição exatamente da ovelha perdida. E amados irmãos, a ovelha perdida, uma ovelha perdida, é a mais desamparada de todas as criaturas. A ovelha perdida sabe que está perdida, mas não sabe voltar para casa. Ela não consegue voltar sozinha, a menos que o pastor, o bom pastor, vá até ela em uma obra desafiadora de resgate. Assim, somos nós como raça. A menos que o amor de Deus, a graça de Deus, nos alcançasse ou nos alcance de modo nenhum por nós mesmos, acertaríamos o caminho de volta ao lar edênico. De forma nenhuma. Então é por essa razão, meus amados irmãos, que Deus demonstra aqui nesta parábola que uma ovelha é o mínimo que pode ser numerado. E neste particular, Jesus nos ensina nesta parábola que, ainda que nesta terra tivesse apenas um único pecador, Jesus teria morrido por ele. E isso revela o maravilhoso e infinito amor de Deus pela humanidade, conforme escreveu o evangelista João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e queridos irmãos, nos envolvemos no pecado como raça, mas Deus não nos desamparou. Jesus veio numa missão especial de nos resgatar. Disse ele em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós sim, como indivíduos, somos e éramos ovelhas desgarradas do redil do Senhor. Mas também, meus amados irmãos, Jesus nos ensina nesta parábola que no vasto universo criado por Deus, a Terra, o nosso planeta, é apenas um átomo em toda essa imensidão em que Deus domina. Mas o nosso planeta, a nossa casa, Terra, é uma propriedade de Deus. E Ele quer reaver aquilo que lhe pertence por direito como Criador. Muito bem. Ao encontrar a sua ovelha, a regressar de volta para o lar, o pastor vem com o coração cheio de alegria, cheio de júbilo. E aqui, meus queridos e amados irmãos, eu quero falar algo para você bem especial. E graças a Deus, Jesus não nos apresenta aqui o quadro de fracasso, mas de êxito. A garantia divina de que o plano da salvação é o plano perfeito. É a garantia. Porque Ele não apresenta para nós, Ele não nos traz à imaginação o quadro de um pastor voltando triste, frustrado, arrasado, por não ter encontrado a sua ovelha. Mas pelo contrário, a missão é de êxito, é de sucesso. E por essa razão você e eu podemos e devemos sim confiar no plano perfeito de Deus para nos salvar. O plano não falha. E quero dizer mais, Ele convida amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Havia um dito entre os antigos religiosos dos tempos de Cristo que havia alegria no céu quando alguém que pecou contra Deus era destruído. Nesta parábola, Jesus ensina que a obra de destruição é estranha a Deus.
Pelo contrário, a alegria de Deus está em criar, está em proteger, está em cuidar e principalmente em salvar aquilo que se perdeu. No caso, nós pecamos. E diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas agora, Jesus intenta reaver aquilo que lhe pertence. E eu quero dizer para você o seguinte, que nessa alegria, só houve alegria pelo êxito da busca, porque houve uma busca. Houve uma determinação, uma pré-determinação do pastor em ir em busca da ovelha que se perdeu. E quero dizer para você, se de repente você conhece alguém que já esteve na congregação ao seu lado, que já comungou da mesma fé que você, mas que hoje você tem ciência de que essa pessoa está afastada dos caminhos do Senhor, eu quero te dar um conselho e fazer um pedido ao mesmo tempo. Vá até ela, apresente o bom pastor, aquele que disse com todas as palavras em João capítulo 10 e verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus é um pastor maravilhoso, foi capaz de doar a sua vida por mim e por você. Tudo isso para que tenhamos o direito de vida eterna. E nós não podemos desperdiçar essa busca. Precisamos nos permitir ser encontrados. E uma vez que isso aconteça conosco, agora nos é incumbida a missão de ir em busca daqueles que estão em situação semelhante à que nos encontrávamos. Vá até aquelas pessoas que estão afastadas e convide-as a voltar ao primeiro amor. Não seja insensível com a situação daqueles que estão afastados dos caminhos de Deus. Eu sei que o coração do homem é duro e insensível, mas enquanto os olhos humanos estão enxutos, enquanto o coração está cerrado à dureza, os anjos celestiais são sensíveis e choram por cada alma que se encontra distanciada, por cada ovelha que se encontra desgarrada do redil do Senhor. E eu quero dizer para você, meu querido e amado irmão, amigo ouvinte da palavra de Deus, que diante de toda essa exposição, cabe a você, cabe a mim tomarmos uma decisão importante. E a decisão é fazer parte desse plano, o plano da salvação. Você precisa descobrir qual é o seu papel nesse plano e então fazer parte dele, porque esse plano foi desenvolvido, fora elaborado pelas mentes celestiais, justamente para proporcionar ao homem terreno uma oportunidade de um dia se tornar eterno, de um dia desfrutar da vida eterna, da salvação eterna na pessoa do nosso amado pastor Cristo Jesus. Ele diz assim em São João capítulo 10, o verso 16, ele diz, olha, eu ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, e me convém congregá-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Você pode ser essa ovelha, eu posso ser essa ovelha, que estamos desgarrados, estamos num aprisco diferente, mas que Deus intenta nos reconciliar com Ele. É claro que quando Cristo falou essas palavras, Ele falava da expansão do Evangelho, Ele falava da mensagem da salvação, ultrapassando os limites do judaísmo, chegando até as nações gentílicas, e graças a Deus, essa mensagem chegou até nós. E agora, cabe a nós valorizar o esforço divino em nos enviar uma mensagem poderosa, revolucionária, transformadora e salvadora, e nos apegarmos a ela com todas as nossas forças e sermos salvos pelo nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Portanto, eu quero te dizer que Jesus ele te convida hoje para fazer parte desse plano. Sim, ele diz assim em São Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você se sente uma ovelha de Deus? Você se sente desamparado e afastado dos caminhos de Deus? Jesus te chama. E sabe o que mais? Há uma promessa maravilhosa para todas as ovelhas da casa de Deus. Essa promessa está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 12, onde Deus diz assim: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde estão espalhadas, no dia da nuvem e da tempestade. Saiba que Deus não esqueceu de você. Ele deseja ter você de volta ao seu lado, nos seus caminhos, no centro da sua vontade, fazendo aquilo que lhe agrada. Basta você ouvir a voz do pastor. Lembre-se que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. João 10 e verso 16. Elas ouvirão a minha voz. Toda ovelha que pertence a Cristo o conhece e o identifica, o reconhece como pastor. E quando Jesus lhe chama, ela não resiste ao chamado, ela dá ouvido e atende o chamado do seu pastor. E Jesus te chama, e eu quero dizer para você nesse momento que Jesus continua dizendo para você assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você sentiu o desejo de regressar aos braços do Pai, eu quero te dizer que este é o momento oportuno. Hoje é o dia aceitável da salvação. É assim que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 2 da segunda carta aos Coríntios. Ele diz: olha, eu ouvi e te socorri no dia do teu aperto. Eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora a hora da salvação. Então, o dia da salvação é hoje. A hora da salvação é agora. E você que está ouvindo essa mensagem nesse momento não pode desperdiçar essa oportunidade. Abra o seu coração. Renove os seus votos com o Senhor. E você que ainda não fez os seus votos com o Senhor, aproveite e faça-os hoje mesmo. Abra o seu coração. Deixe que Jesus adentre no seu ser e que Ele faça morada e que transforme você em um cidadão dos céus. Tudo isso só depende de você. Jesus, Ele deseja fazer parte da tua vida. Ele deseja te resgatar. Ele deseja que você hoje permita que as bancadas celestiais dê início a uma grandiosa festa por um pecador que se arrepende. Foi isso que ele disse, que há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimentos. Você gostaria, meu irmão e minha irmã, de dar essa preciosa alegria para o nosso Salvador, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador? Saiba que se você fizer isso, é a maior alegria que você dará a Cristo e aos céus. E isso tudo depende de uma única decisão, uma decisão sincera, racional e definitiva, uma decisão de fazer parte do redil do Senhor, de ser uma ovelha do seu pastorio. E você, fazendo isso, você vai ter a promessa dele. Ele vai te conduzir à fonte das águas tranquilas. Assim como disse Davi. Davi falando com o Senhor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar sobre pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor, sendo o seu pastor, sendo o meu pastor, sendo o nosso pastor, certamente nos guiará à fonte das águas tranquilas. Tudo que temos que fazer é entregar a nossa vida em suas mãos e permitir que Ele conduza os nossos passos em direção
a nova Canaã. Se esse é o desejo do teu coração, meu irmão e minha irmã, eu te encorajo a tomar a tua decisão agora mesmo. Aí onde você está, no seu lar, dobre os seus joelhos e faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida em tuas mãos. Eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o meu pastor e que o Senhor a partir de hoje passe a conduzir a minha vida. Entregue-se ao Senhor, faça uma aliança com Ele e Ele promete estar contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Até aqui eu tenho falado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a você pela atenção dispensada, por ter me ouvido até agora atentamente. Que Deus em Cristo te abençoe, me abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus. Até uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. A paz seja com todos.